Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração. A nossa aula de geografia de hoje tem como tema a rua. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos dois tipos de lugares totalmente diferentes. De um lado, a imagem de uma cidade com bastante construções e ruas. Do outro, nós temos uma área rural, cercada por verde e com animais. Vemos a diferença dessas duas localidades. Na zona rural, no interior, geralmente as ruas são mais tranquilas. Observe essa imagem a seguir. Nós temos a imagem de uma cidade do interior, com pouco movimento de carros e pessoas. Vejam que são ruas que geralmente possuem árvores e que as crianças podem brincar livremente na rua. Essa próxima imagem também é de um lugar do interior, numa rua tranquila. Há a mistura de construções com verde. Nessa imagem, nós vemos uma rua arborizada, ou seja, uma rua com bastante árvores, mesmo sendo nenhuma cidade grande. Essa imagem também é de uma cidade grande, mas de uma rua com bastante árvores. Outra rua bastante arborizada. Observe a diferença de uma paisagem rural para uma rua numa paisagem urbana. Geralmente nessas localidades urbanas, as ruas têm bastante movimento, tanto de carro como de pessoas. Essas ruas geralmente ficam no centro das cidades, como essa imagem daqui do centro da nossa cidade, Maceió. As pessoas vão para esses lugares para fazer suas compras e trabalharem. Outra imagem do centro da Rua do Comércio, em Maceió. Na volta para casa, geralmente as pessoas vão para os pontos de ônibus pegar transporte público, o que faz com que essas ruas ganhem ainda mais movimento. Aqui uma imagem do bairro da Jatiuca, onde a rua possui muitos prédios. Essa imagem é do ano de 2005. Vejam como a rua é bastante asfaltada, sem buracos e sem sujeira. Outra imagem do mesmo bairro da Jatiuca, agora no ano de 2018. Essas ruas movimentadas geralmente possuem bancos, grandes supermercados e até mesmo shopping centers e parquinhos e praças. Observem essa imagem. Aqui nós temos um desenho de ruas de um bairro pode ser considerado comercial. Vejam que no bairro tem banco, tem açougue, tem lojas, farmácias, escolas, supermercado, padaria e até uma fábrica. Ou seja, as ruas são ruas movimentadas. Vejam a imagem como o trânsito das grandes cidades movimentam as ruas. Nessas ruas com bastante movimento, é necessário que hajam faixas de pedestres para que os pedestres atravessem as ruas. Também sinalizações para que os motoristas respeitem a velocidade. Aqui nós vemos uma ciclovia para que as pessoas transitem de bicicleta. É necessário uma sinalização eficiente para evitar acidentes. Outra rua com ciclovia. E você, o que você observa do caminho da sua casa até a escola?
Que tipo de estabelecimentos você observa? Aqui nessa imagem, nós vemos crianças em diferentes espaços. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm a oportunidade de morar em ruas que sejam asfaltadas e que não tenham esgoto e sujeira a céu aberto. Vejam essas duas imagens. Acima, nós vemos uma casa numa rua arborizada e bastante limpa e organizada. Já na imagem de baixo, nós temos a imagem de uma favela, onde as ruas geralmente são mais apertadas e desorganizadas. Aqui nós temos a imagem de uma localidade onde as ruas são asfaltadas, os prédios e os pontos comerciais também são bastante organizados. Essa imagem é de um bairro daqui de Maceió, chamado Dique Estrada. Vejam o esgoto e a sujeira ao céu aberto. Essa imagem é do mesmo lugar, do Dique Estrada. As crianças precisam conviver com animais, com sujeiras. Nessa imagem, mesmo numa rua asfaltada, nós vemos o esgoto a céu aberto. Outro problema é o lixo, que geralmente as pessoas acabam jogando nas ruas e acumulando, trazendo doenças e bastante insetos para as residências. Essa imagem é de uma localidade pobre aqui em Maceió. Vejam os tipos de moradias. Aqui nós temos uma grota, onde as casas são uma em cima das outras. Outro problema é o esgoto. Vejam na imagem. Essa imagem é do bairro do Pinheiro, aqui em Maceió. Observem as ruas. Sabemos que, infelizmente, tem pessoas que não possuem nenhum tipo de moradia e vivem andando de rua em rua em busca de ajuda. Infelizmente, esse é o retrato da nossa cidade. Aqui, a tia vai trazer para vocês uma música que tem o tema Ruas de Maceió. Ruas de Maceió, Eliezer Seton. Cada rua da cidade devia ter um nome só, mas aqui é diferente, são coisas de Maceió. 1º de Março é Moreira Lima, Parque Rodolfo Lins é Praça do Pirulito. Eu tenho dito a muita gente boa que a Rua do Sol também se chama João Pessoa. Rua da Alegria é Joaquim Távora. Rua do Sopapo é Miguel Almena. Tem gente que tem pena, mas acho correto. A Rua Augusta tem o nome de Lacilau Neto. Cada rua da cidade. Avenida da Paz é Duque de Caxias. Silvestre Péricles é Rua Formosa. Parece prosa e já é demais. A Rua do Apolo, Semelo Moraes. Rua do Livramento é Senador Mendonça. Barão de Penedo é Rua Nova. Tá aí a prova, veja como é. Tirdúbio Valeriano é o Beco São José. A letra da música fala sobre algo bastante comum aqui em Maceió, onde os moradores batizam as ruas com outros nomes, já que eles consideram os nomes das ruas bastante complicados. Por exemplo, no bairro da Xanda Jaqueira existe a Rua Deputado Austeclínio Lopes, mas os moradores consideram esse nome muito difícil, então por isso deram o nome de Rua São Sebastião, pois eles acham esse nome mais fácil e também porque é um nome ligado à Igreja Católica. A tia vai trazer para vocês a versão da canção Se Essa Rua Fosse Minha, aquela canção que a tia trouxe no começo da aula, vocês lembram? O autor, ele mudou a letra da música, vamos ver como ficou? Se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, não teria poluição, não teria barulho demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça não passaria por lá.
Ônibus, moto e caminhão barulhento, nem pensar. Papel de bala e pirulitos de sorvete e a gente jogaria no lixo. Um cesto perto de cada poste seria uma rua limpinha se essa rua fosse minha. Eduardo Amos, Se Essa Rua Fosse Minha, São Paulo, 2002. O autor criou uma nova versão para a canção, criticando os problemas geralmente das grandes cidades. Até a próxima aula, meus amores. Beijo!